Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Amado Jesus, diante do altar do teu amor e da tua misericórdia, entregamos nossas rogativas, clamando-te, Senhor, a tua presença santa nesta casa de amor. E que possas, Cristo Jesus, acolher as almas dos encarnados e os espíritos desencarnados, já despidos das vestes físicas, em teus braços de amor. E aliviar, Senhor, os tormentos mentais, as crises emocionais, as fragilidades, Senhor, que assolam os pensamentos através das ilusões. Ó Cristo Jesus, aliviai, Senhor, as angústias do coração e assim, meu amado, nesta noite sagrada, possa fazer renascer a esperança dentro de todas as almas que aqui encontram-se. Pedimos-te também, Senhor Jesus, estenda estas bênçãos sagradas aos lares, famílias, familiares aqui representados. E lá, Senhor, em cada lar, fazei a tua presença, pacificai os corações, iluminai na fraternidade santa da convivência. E se houver, Jesus Cristo, interferências espirituais daqueles que já não estão no corpo físico, convide-os para que serem acolhidos em nome do amor e através da tua misericórdia esses irmãos possam também, junto a nós, encontrar a lucidez da verdade, que se chama evangelização espiritual. Abençoai, Jesus, a equipe de trabalhadores desta casa que colocam-se como servos de teus servos, que possam, Jesus Cristo, espelhar a tua imagem e ser o reflexo vivo do teu amor. Ó, bondoso Jesus, por misericórdia, envolva, Senhor, cada companheiro irmão com essa lucidez espiritual. Pedimos-te também, Senhor, abençoe o alimento que queremos tomar e servir e transforme este alimento também em medicamento. Ó, meu amado Jesus, rogamos por todos aqueles que ajudaram e confeccionaram este alimento até chegar às nossas mãos. Abençoe-nos, Senhor. Rogamos-te, Senhor, tuas bênçãos para este caderno de prece, para este caderno de amor, por todos os nomes que aqui encontram, de encarnados e desencarnados. Derramai, Senhor. Derramai tuas bênçãos e aonde estiverem, receba a visita do anjo amigo. E que através de tuas santas energias, os irmãos queridos possam despertar e buscar teus caminhos. Na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida. Ó, amado Jesus, pedimos-te também pelas águas aqui trazidas, em cada recipiente, Senhor, na necessidade de cada irmão. Estendei tuas mãos sagradas e colocai, Senhor, as energias necessárias e transformai esta simples água no remédio mais precioso, no medicamento mais poderoso. E assim, passando em suas dores ou feridas, possam, Cristo Jesus, os irmãos encontrar a melhora e a cura, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, pois desde já transforma-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, estenda tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, sobre as creches,
asilos, presídios, orfanatos, manicômios, hospitais. Aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença, Jesus amado, de amor e vida. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos aqueles, Senhor Jesus Cristo, que professam outros cultos e outras crenças, possam ser envolvidas na luz do teu amor, e que juntos, despertos, possamos compreender que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E assim, sobre a luz e a prática da caridade, possamos, Senhor, construir a fraternidade universal do amor. Ó, meu amado Jesus, rogamos, Senhor, por nosso país querido, por essa nação que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, que possa abençoar, Senhor, nossos governantes sérios e iluminar essa nação abençoada, Senhor. Estendei, Jesus Cristo, tuas bênçãos sagradas sobre toda a humanidade. E a luz do teu amor possa fazer reinar a paz em todos os corações. Ó, meu amado Jesus, fique em nós, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Hoje não deu tempo de conversar com alguns que estavam aí para a conversa fraterna, perdoe-nos. Estamos com um atendimento em especial não porque é a pessoa, mas pela necessidade. E até bacana, porque dá-nos um exemplo e um aprendizado. Hoje, a Carla, que vai ministrar o Evangelho, vai falar exatamente da progressão dos mundos. E o mundo, quando ele está progredindo, é a população que nele habita que está progredindo. O nosso mundo está em progressão constante. Só que nós estamos esquecendo que existe uma progressão que nós temos que respeitar. É a progressão da sensibilidade psíquica. E essa nós não estamos valorizando. E essa nós não estamos respeitando-a. Respeitando pelos seus valores energéticos. E acreditando que nós podemos burlar essa energia chamada mediunidade, que não é nada mais, nada menos do que uma evolução psíquica do processo cerebral do encarnado, que vai expandindo-se na consciência dos dois planos, tanto da matéria quanto extramatéria. Nos últimos 50 anos, a humanidade evoluiu-se numa capacidade tecnológica, científica, que nós estamos distantes de compreender a sua intensidade se pararmos hoje no tempo e espaço e começarmos a estudar o que evoluiu-se. Nós levaríamos mais de 100 anos com estudos diários para chegar próximo do conhecimento que foi obtido nos últimos 50 anos, sem falar. Isso eu estou sendo bonzinho, que poderia ser só nos últimos 10 anos. Só que nós não estamos respeitando essa chamada lei natural do progresso psíquico, que é o intercâmbio das energias que nós não enxergamos, mas que sentimos. A parte tecnológica e científica desenvolveu-se os medicamentos inibidores do pensamento. Isto, me perdoe,
é uma grande mentira. Me perdoe, é uma grande mentira. Porque não inibe o pensamento. O pensamento não é do cérebro. O cérebro é a máquina que manifesta o pensamento, ele não gera o pensamento. Está compreendendo isso? O pensamento é gerado na memória emocional, é no coração. Não no coração específico da matéria, não o órgão que bombeia, é apenas uma bomba. Não, mas é a manifestação de uma energia que está condensada ao processo sentimental. Aqui, não é aqui. Então inibe o cérebro, mas continua o processo emotivo, continua as lembranças amargas. A criatura só não coloca para fora. E as questões de comunicações entre os dois planos. Se não houver o entendimento, o conhecimento e a mudança de hábitos, isso se transforma em um processo de loucuras que chega num estágio que não tem domínio sobre si, não tem domínio sobre suas emoções, suas falas, a tristeza, a alegria. Nós estamos vendo aí a medicina evoluir e colocando nomes lindos. O último, recentemente, não é tão nova, mas agora está começando a ficar na moda, é o TDI, os transtornos dissuasivo de identidade, ou seja, a pessoa tem várias personalidades. Já não é mais bipolar. Bipolar está ficando para trás. Quem for só bipolar já está atrasado, tá bom? Você pode evoluir para o TDI, tá bom? No mínimo de 4 personalidades para cima. 3 para cima, né? Vai ser polipolar, né? E está ficando chique. Esquecendo que isso é só apenas uma comunicação mediúnica das entidades que envolve o médium e que se faz ali uma comunicação energética entre os dois planos. Compreende isso? E pior de tudo, perdoa só um pouquinho, tá, Carla? Estou comendo o tempo dela aqui um pouquinho. Me perdoe vocês também se ela passar um pouquinho. Mas isso é importante. É importante. É importante porque cada dia que eu vejo as incorporações estão maiores. É o dia inteiro eu recebo mensagem de processos de incorporações, de loucuras, de mudança de personalidade psíquica, de dor e sofrimento sem causa definida. Compreende isso? Vou dar só um exemplo para ver o tamanho da nossa problemática e que a medicina não despertou, que a filosofia não despertou, que as religiões não despertam. A cocaína. A pessoa que usa a cocaína. Ela leva 48 horas a 72 horas para dar novamente a vontade tremenda de ser usada. Isso é a ciência que fala, não sou eu. Qual o tempo que você consegue ficar sem seu celular? Qual o tempo que você consegue? Ah, mas eu preciso do celular. O drogado também fala que precisa da cocaína. Então nós estamos perdendo o controle. Nós não conseguimos ficar... Olha, eu vou pôr muitas horas, 2. Você consegue ficar 2 horas sem olhar seu celular? Não consegue. É porque eu preciso do celular. Ah, o drogado, o dependente, ele precisa da cocaína, ele fala. Ele justifica porque precisa. Assim nós precisamos do celular. E quando nós jogamos nosso cérebro para o eletrônico, nossa mente entra em convulsão, assim como entra em convulsão da cocaína. E nós vamos perdendo o nosso mundo. Está entendendo aí o que é progressão dos mundos e progressão da humanidade, progressão da individualidade de cada um? Olha, não despreze a mediunidade, não despreze a sensibilidade, não tenha medo de evoluir, não tenha medo. Não tenha medo de ter conhecimento. Vai lá, lê o livro dos Espíritos. Se você não tiver, nós te damos um. Lê lá o livro dos Médiuns. Esse nós não temos para doar, infelizmente. Nós temos para emprestar, tem ali na biblioteca. Está lá, lê lá.
É um processo natural da criatura e do ser. Está compreendendo isso? Porque senão vai avolumando a dor e o sofrimento que, sem causa definida. Está compreendendo isso? Pense sobre isso. A Carla vai dar-nos o roteiro hoje. Perdão pela ocupar seu espaço um pouquinho, Carla, mas acredito eu, que era muito pertinente falar sobre essas coisas hoje, pelos processos energéticos que estou vendo no cotidiano acontecer e vai acontecer nos próximos dias. Vocês lembram que agosto é o mês do cachorro louco, né? Não é? Diz os velhos antigos, né? Pode levantar, pode ficar em pé, está protegendo. Senta não, não fique mais. Não é o mês do cachorro louco? Todo mundo lembra-se, né? Quem é antigo fala, mas não é só do cachorro louco. É a energia de nossa loucura em nossas consciências, nossa mente. Veja as dificuldades que nós estamos tendo de rezar o Pai Nosso. Concatenar as ideias. De concentrar alguma coisa. Porque logo nós pegamos o celular. Amém? Desculpa, Carla, mais uma vez. Boa noite a todos, meus irmãos. Que Jesus, nessa noite abençoada, nos inspire, nos ilumine, nos abençoe. Nessa noite de reflexão, de aprendizado, de estudo, que fortaleça os nossos corações, que fortaleça a nossa fé, a esperança, para que nos caiba a compreensão do trabalho junto a Cristo, porque somos todos cristãos, estamos em busca do nosso irmão Jesus, de nos aproximarmos dele, dos seus braços protetores, a cada dia, a cada instante das nossas vidas. E que o Mestre Divino, que nos convida a todos para o trabalho na tua seara, possa nos inspirar e nos auxiliar. Nessa noite de estudo, nós iremos estudar um pouco sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. No item 19, Progressão dos Mundos. Peço licença para que eu leia e a gente comente um pouco sobre essa lição tão linda e tão abençoada. Progressão dos Mundos, a mensagem de Santo Agostinho. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A lei do progresso é uma das leis de Deus. E o progresso ele é contínuo, ele não para. A todo instante, desde a formação do nosso planeta até nesse exato minuto, segundo que aqui estamos, esse progresso, ele aconteceu, acontece e irá acontecer. Quando aqui diz Santo Agostinho, dos seres inanimados e seres animados, dos seres inanimados nós temos os minérios, os minerais, que nós um dia fomos. Acreditem, nós passamos por todos os reinos, o reino mineral, reino vegetal, animal, e hoje nos encontramos no reino nominal. Então passamos por todos os reinos. Claro que a cada etapa foram milhões, até mesmo bilhões de anos para esse progresso acontecer. Assim se fez necessário, assim se faz necessário. Do reino mineral nós passamos para o reino vegetal. Hoje, na nossa compreensão, onde nos encontramos, a ciência nos caracteriza, nos nos mantém dentro dessa categoria, no gênero Homo, na espécie Sapiens e subespécie Sapiens. Então, a gente é categorizado como Homo sapiens sapiens, que somos nós, com capacidade do livre-arbítrio que Deus nos concedeu, e essa intelectualidade avantajada que cada um de nós temos.
pela misericórdia de Deus através desse progresso que cada um de nós passamos. É claro que nós entendemos, nós observamos que cada um tem o seu tempo do progresso, da sua evolução íntima principalmente. Mas nós alcançamos esse progresso para estarmos aqui hoje como seres humanos, racionais, em condições de escolher entre o bem e o mal. Então, quando nós saímos do reino mineral, fomos para o reino vegetal, nós começamos a desenvolver o que nós chamamos de sensibilidade, porque nós vemos, hoje nós temos condições de observar os vegetais que nós temos aí, a progressão deles, de sementes, vai brotando e buscam o sol. O próprio girassol que a gente observa, ele quando abre a sua flor, ele procura a luz do sol, como as plantas também procuram. É claro que nós não podemos falar que é uma sensibilidade como a nossa. Não é claro que a gente não vai dizer que é uma sensibilidade do intelecto, psiquismo, da própria mediunidade, porque é uma planta. E depois de alguns milhões de anos, passamos para o reino animal. E ali, nós começamos a desenvolver, de fato, o instinto, essa sensibilidade instintiva de reprodução, que é uma lei de Deus também, de conservação, também uma lei de Deus. Então, à medida que nós fomos evoluindo, e é claro que à medida que cada um de nós fomos evoluindo, o planeta em que nós habitamos também foi evoluindo, para dar-nos as condições de chegarmos até hoje. Esse planeta maravilhoso, que tudo nos oferta, que tudo nos dá, nos doa, nos proporciona para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução, para a nossa alma e para os nossos irmãos desencarnados também. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, estamos ligados direta e indiretamente no progresso do mundo em que nós habitamos. E nós hoje estamos habitando aqui o planeta Terra, que por misericórdia de Deus e de Jesus Cristo, que presidiu a formação do nosso planeta, aqui estamos. Criou esse planeta para nós. Porque Deus é amor. E Ele não abandona nenhum de seus filhos. Por mais que ainda insistem no erro, no equívoco, mas ainda nos dá a oportunidade misericordiosa de evoluirmos, de aprendermos. Claro que como um pai bondoso, amoroso, Ele vai permitir que nós iremos sofrer as consequências das nossas escolhas, que tantas vezes foram e são escolhas tão ilusórias. Então, o nosso irmão Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a progressão, a lei do progresso, na pergunta 781, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos, justamente sobre o progresso. Ele pergunta se é dado ao homem o poder de dificultar o progresso, de entravar esse progresso. E os espíritos respondem, não. Não é dado ao homem esse poder de impedir o progresso, mas às vezes de dificultá-lo. Ou seja, o progresso ele não vai parar, porque é contínuo, porque Deus assim o quer. Mas por tantas vezes, nós dificultamos esse progresso por escolhas nossas. Apesar de estarmos vivenciando neste momento dos momentos de transição do nosso planeta, que está saindo de expiações e provas para regeneração, ainda encontramos irmãos encarnados e desencarnados que buscam
dificultar esse progresso, dificultar essa evolução de si próprio e de toda a coletividade. Então não é dado esse poder ao homem de impedir o progresso. Mas precisamos compreender que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos podem dificultar esse progresso. E às vezes, muitos de nós pensamos que está tão difícil, como a vida está difícil, como o mundo está difícil. É muito complicado viver nesse mundo com tanta dificuldade, violência e tantas outras situações negativas. Mas por que assim está? Por causa de tantas escolhas erradas, ilusórias, nossas do passado, e que sofremos as consequências disso no presente e para o futuro. Se quisermos um futuro diferente, precisamos mudar hoje. Buscar a evolução, buscar o entendimento, utilizar o nosso livre-arbítrio que conseguimos, pela misericórdia de Deus, mudar esse caminho. Aí nós começaremos a perceber que as coisas ficarão mais fáceis. Nosso planeta de expiações e provas, teremos dificuldades e sofrimentos. Mas ainda assim, a gente vai ter a condição de compreender com maior clareza, e o Espiritismo nos faculta isso, o Espiritismo nos auxilia esse entendimento, para a gente poder procurar mudar, evoluir, e assim o nosso planeta evoluir também. Começando dentro de casa, nossa vizinhança, com aqueles que convivem conosco, o nosso bairro, cidade, e ali vai crescendo. Quando Cristo disse amai o próximo, né, como a si mesmo, a gente perguntar, mas quem é o meu próximo? É a minha família, irmãos, pais, amigos mais próximos? Aquele irmão de religião, aqueles colegas do trabalho? É toda a humanidade. Toda a humanidade. Quando nós conseguirmos amarmos uns aos outros, como a nós mesmos, aí sim nós vamos conseguir ver essa mudança no nosso planeta. E o nosso irmão prossegue. A própria destruição, que parece aos homens o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. A gente tantas vezes, quando vê essas calamidades, né, que acontecem, as destruições, os flagelos todos que acontecem, tantas vezes muitos de nós ficam revoltados, chateados, carregam em seu coração, né, rancores, raivas, ódios, e blasfemam contra Deus, e questionam por que Deus permite. Então essas intempéries climáticas que acontecem, essas destruições que acontecem, é para a transformação do nosso planeta e de nós mesmos. Essa pandemia que assolou o nosso planeta, que muitos de nós perdemos familiares, amigos, pessoas muito queridas, tudo isso foi para a melhora, para a evolução. Alguns, é claro, ficam revoltados, tristes, guardando raiva no seu coração, mas muitos nesse momento elevaram o pensamento a Deus, voltaram-se a Deus, pedindo a misericórdia em prece e em oração, pedindo a clemência e o auxílio. E nesses momentos de obediência e resignação, os mensageiros de Jesus Cristo teve condição de aqui estar mais próximos de nós, nos auxiliando e nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé. Então, para nós que conseguimos ver somente aquilo que está muito próximo da gente, a gente não consegue observar um futuro mais distante, um futuro celestial que nos espera, que nos aguarda,
dependendo, claro, do esforço de cada um de nós, porque a nossa visão ainda é muito limitada, muito egoísta, muito orgulhosa, a gente vai enxergar tudo isso como uma tragédia, sem necessidade. Mas não, porque tudo se encadeia sobre a orientação do Altíssimo, sobre a orientação de Deus. Nada é feito sem a permissão do nosso Senhor, nosso Pai misericordioso e nosso irmão maior, Jesus Cristo. Tudo está sob a sua orientação. Aquilo que para nós, no primeiro momento, parece realmente uma tragédia, uma dor, uma dificuldade muito grande, lá no futuro, nós iremos compreender que foi necessário, que foi uma resposta diante dos pensamentos, sentimentos e atitudes negativas que tivemos. Ah, mas eu não lembro nesta existência algo de ruim que eu fiz, tão grave assim. Talvez o nosso pensamento orgulhoso e vaidoso, mas nas existências passadas, nas encarnações passadas. Então, tantas vezes, nós começamos a reparar os nossos erros na mesma existência, mas elas perduram para a próxima existência, até próximas outras existências, outras reencarnações. E no Livro dos Espíritos também, na pergunta 737, o nosso irmão Allan Kardec também pergunta aos espíritos qual é o objetivo real para que Deus fira a humanidade com esses flagelos destruidores. Aí os espíritos respondem: para que a humanidade possa avançar mais rapidamente. Olha para a gente, quando a gente lê, fala assim, mas como? E a gente começa a questionar. Aí começa a errar e questionar a vontade de Deus. É necessário que aconteça esses flagelos para poder iniciar, movimentar o progresso moral de cada indivíduo. Porque nós, quando estamos com um problema sério, no nosso entendimento, claro, a gente lembra que Deus existe. Então a gente busca a paternidade de Deus. E nesse momento, de alguma forma, a gente consegue abrir o coração e ter essa brecha para que os benfeitores de Jesus possam trabalhar o nosso coração, nos ajudar nesse entendimento. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se agregaram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Jesus Cristo é o nosso governador planetário. Ele presidiu a formação do nosso planeta desde o instante da união das partículas de poeira cósmicas que estavam no espaço. Ali foi condensando, aglomerando, condensando para formar o nosso planeta, para nos abrigar. Passou por convulsões, terríveis processos, para nós, remontando o passado, terríveis processos. Mas assim foi necessário, os vulcões, terremotos, para dissipar aquelas energias, para chegar o momento em que surgiu as primeiras formas de vida, seres unicelulares. Isso a ciência nos traz, nos mostra, nos comprova. Depois de milhões e bilhões de anos, surgiram novos seres
multicelulares, até chegarmos a nós. E nós passamos por um processo, e nisso a Terra veio progredindo, resfriou, surgiu as primeiras plantas, o oxigênio que tanto nós necessitamos ainda para sobrevivermos. O organismo foi se modificando, se aprimorando, para que pudéssemos progredir junto com o nosso planeta. E chegou um ponto em que apareceu, vamos dizer assim, o ser humano na sua forma mais primitiva. Não vamos ficar atentos a datas específicas e exatas, porque nem mesmo a ciência consegue definir a data de quando surgiu esse homem no nosso planeta, um homem primitivo, que morava nas cavernas e começou a pensar em morar nas cavernas para poder se proteger desses animais selvagens. O que nós entendemos como animais selvagens, silvestres de hoje, lá na época primitiva, ainda era muito pior. Então ali se abrigavam nessas cavernas, do próprio sol, chuvas, tempestades, esses animais. Tinham que caçar para comer. Ali eles já estavam mais ou menos de pé. Eram bípedes, mas ainda com muitos pelos, sem condições de raciocínio, sem esse livre-arbítrio que nós temos. E esses homens foram catalogados com o nome de Homo habilis, ainda nômades. Saíam de um canto para outro, buscando alimentos. Depois de milhões de anos, progrediu uma outra espécie, assim a ciência nos traz, com o mundo um pouco, o nosso planeta um pouco melhor, um pouco mais evoluído, em termos materiais, dando condições de ali permanecer, de ali evoluir esse homem. Homo erectus, já estava mais ereto, quase o nosso porte físico. Depois evoluiu para o homem de Neandertal, que conviveu por um tempo com Homo sapiens e que surgiu na evolução nós, que somos Homo sapiens sapiens. E de lá para cá a morada veio também modificando para facilitar a nossa vida, para poder facilitar o nosso entendimento, o nosso progresso, para chegarmos no progresso moral. Então aqui, Santo Agostinho continua: assim caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, pois nada fica estacionário na natureza, nada fica estacionado, tudo modifica. E lá em cima disse aqui que tudo morre para renascer e nada volta para o nada, porque o nada não existe. Aquilo que a gente observa e acha que não, aqui não tem nada, aos nossos olhos nada tem. Se todos nós pudéssemos aqui, neste salão, nesse momento, ter a condição de enxergar a parte espiritual, nós veríamos a quantidade de irmãos desencarnados que aqui estão em busca de auxílio e socorro, assim como nós. Mas a grande maioria de nós ainda não desenvolvemos essa faculdade mediúnica de conseguir enxergar. Mas nós sentimos, muitos de nós sentimos. São nossos irmãos que aqui estão em busca de evangelização, de auxílio, de socorro,
em busca da evolução de si próprios. Muitos trazidos por nós, que nos acompanham, que estão conosco. E graças a Deus, porque tem oportunidade de aqui estar. Porque da mesma forma que nós evoluímos, eles também. Eles evoluem também. E olha que muitas vezes esses irmãos evoluem mais rapidamente do que a gente. Porque eles começam a observar de maneira mais clara que não vale a pena os pensamentos e sentimentos negativos. Que isso atrasa, isso é ruim, causa dor e sofrimento. Então, tantas vezes, eles evoluem mais rapidamente do que nós. E nós ainda presos na carne, presos no orgulho, no egoísmo, na vaidade, que entrava esse nosso progresso, dificulta esse nosso progresso. Mas vai acontecer. Com certeza vai acontecer. Como é grandiosa essa ideia e digna do Criador, e como, em contrário, é pequena e indigna de seu poder, aquele que concentra toda a sua atenção e providência no minúsculo torrão de areia, que é a terra, e reduz a humanidade a alguns homens que a habitam. Se nós formos observar, porque lá na escola a gente aprendeu que no passado o centro do universo era o nosso sistema solar, era o Sol. Depois de um tempo se descobriu que não. Aí nós aprendemos que nosso sistema solar possuía 9 planetas. Hoje dizem que são 8, porque um foi rebaixado, não é considerado mais planeta. O Sol é uma estrela, mas também a ciência nos mostra, nos traz, nos comprova que o nosso sistema solar possui mais de 40 planetas. Mas isso ainda na escola não mostra pra gente, não traz pra gente. Mas e o universo? O universo infinito? Os cientistas dizem que no nosso universo, até onde conseguiram chegar, estudar, existem em torno de 4 trilhões de galáxias. A nossa Via Láctea é uma galáxia. E cada galáxia possui mais ou menos alguns milhões, mais ou menos 200 a 300 milhões de estrelas. Fora os planetas que orbitam em torno dessa estrela. Aí nós temos alguns irmãos que acham que o nosso planeta é o planeta mais evoluído que existe no universo. O planeta mais evoluído que existe na nossa galáxia, no nosso sistema solar. Mas, na verdade, é um dos mais atrasados. Porque na categoria dos mundos, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, nós temos o mundo primitivo, que a Terra foi um dia. Mundo de expiações e provas, que é o nosso planeta em progresso para a regeneração, o planeta regenerado. Nós temos o planeta, pouco acima de nós, planeta regenerado, planeta de regeneração. E nós temos também um planeta ditoso, de planeta feliz. E temos os mundos, planetas, os mundos celestes ou divinos. Então nós estamos muito mais próximos do começo do que do objetivo final, vamos dizer entre aspas. Então a gente está muito mais próximo do começo. E a gente ainda acha que nós somos extremamente evoluídos, os seres mais inteligentes que tem no espaço. Os nossos irmãos do planeta de Capela, que quando passaram por esse processo de sair de prova e expiação para um planeta regenerado, aqueles que lá estavam encarnados e até desencarnados, que ainda permaneciam no mal,
se compraziam no mal, eles foram transferidos para um outro orbe, um outro planeta, mais primitivo do que o deles, o nosso planeta Terra. Graças a Deus, que Deus é misericordioso, porque a evolução, o conhecimento que eles tinham não se perdeu e o nosso não se perde. Depois de muita dor, muito sofrimento, em auxílio a todos nós que estávamos aqui, primitivos ainda, Deus permitiu que eles foram recobrando essa memória e foi auxiliando o nosso planeta, auxiliando a cada um de nós também quanto à questão da moralidade, fazendo-nos compreender a necessidade do convívio em sociedade, mesmo que primitiva ainda. Depois que eles quitaram os seus débitos, retornaram ao seu planeta de origem ou para outro orbe, outro planeta, a gente não sabe exatamente, mas deixou aqui o seu auxílio. E nesse momento, nós estamos passando por essa transição. E o que nós queremos para nós? Nós queremos ser levados para um planeta mais primitivo, com maiores dificuldades do que nós estamos passando hoje aqui? Ou nós queremos auxiliar a regeneração desse planeta no progresso moral, nas atitudes positivas de caridade e fraternidade? Porque a lei de amor e caridade rege absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Então depende de cada um de nós compreender, escolher o que nós queremos para o futuro. O nosso futuro e o futuro daquele que nos cercam. O futuro da nossa casa, que é o planeta Terra. Esses irmãos que ainda permanecem equivocados, insistindo no mal, eles serão transferidos para outro planeta, para outra morada. Porque o nosso título já diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Assim disse Jesus. E de fato há muitas moradas. Depende de cada um de nós querermos essa melhora ou não. Queremos ser mais felizes a cada existência? Pois nós queremos e buscamos a dor e o sofrimento a cada existência. Na Revista Espírita do ano de 1858, Allan Kardec conversa com dois espíritos vindo do planeta de Júpiter. Se vocês procurarem lá na internet, Revista Espírita do ano 1858, lá vai estar essa informação, vai estar toda a conversa, vai estar tudo sendo falado, né? Resumidamente aqui para vocês. Esses irmãos, eles falam como é a vida lá em Júpiter, um dos novos planetas do nosso sistema solar. Eles informam, Allan Kardec nos traz, que desses planetas, nosso aqui, Júpiter é o mais evoluído. E eles informam ainda, eles falam que, apesar dessa evolução, eles ainda têm muito a evoluir. Muito. Lá as edificações é através do poder da mente, do psiquismo. Lá, o que determina é o amor, é a caridade. As pessoas que ali detêm o poder, vamos dizer assim, entre aspas, são aquelas pessoas mais honradas, honestas, que têm uma moralidade maravilhosa, que compreenderam o que é o amor de Deus e que ali todos estão para auxiliar o seu próximo. E compreendem que precisam evoluir cada vez mais. Que não têm esse pensamento orgulhoso de que são os melhores do universo, os mais evoluídos. Agora imagina, que coisa fantástica quando chegarmos nesse ponto de edificarmos o nosso planeta com a força do nosso pensamento, do nosso psiquismo. E ali permanecer em harmonia,
E nós queremos e podemos isso. Cada um de nós podemos. Assim é que a Terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório se tornará em mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Deus assim o quer e vai acontecer. Depende de cada um de nós, se vai ser um pouco mais rapidamente, claro que nós não sabemos se vai ser daqui a 10 anos, a 5 anos, porque esse tempo somente a Terra conta, o nosso planeta Terra conta. O tempo para Deus é diferente. Mas cada um de nós podemos auxiliar para que esse planeta regenerado, o nosso planeta, se transforme mais rapidamente nesse planeta regenerado. O espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz uma história que nos faz pensar um pouco mais em relação às nossas vontades e como nós estamos agindo para conosco mesmo e aqueles que estão junto a nós. Então ele nos diz o seguinte, que lá no umbral, no reino das trevas, o chefe maior lá fez uma assembleia, uma reunião. Porque ele começou a perceber que os encarnados estavam se voltando mais a Deus na prática da oração, da caridade, fraternidade, buscando realmente o auxílio de Deus. Estavam melhorando moralmente. Então ele ficou preocupado, né? Porque não queria perder esse poderio, esse poder da maldade no nosso planeta, né? Em relação aos encarnados e até mesmo os desencarnados. Então ele fez essa assembleia, essa reunião. E todos ali estavam. E ele queria a opinião, né, daqueles, né, seus asseclas ali, aqueles seus participantes ali da sua maldade. Levanta um coordenador de uma falange da incredulidade. Ele diz o seguinte, não, senhor, né, chefe, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos influenciar os encarnados para que eles comecem a duvidar de fato da existência de Deus, que Deus não existe, que Deus é uma criação da mente deles, que eles estão fadados realmente a dor e sofrimento único e puramente, que tudo é negativo, nada de bom eles podem fazer e nada de bom vai acontecer com eles. Aí esse chefe lá das trevas vira e fala, olha, é até interessante, mas o pessoal está começando a questionar isso. Então, à medida que eles vão sofrendo demais, eles começam a elevar seu pensamento a algum ser, mesmo que eles não compreendam que seja Deus, e eles recebem esse auxílio e vai melhorando, e vai recebendo ajuda. Então, não dá esse argumento. Aí o outro levanta, o da falange da vaidade. Não, então nós vamos influenciar esses encarnados ali, aqueles homens, que eles têm que aproveitar a vida mesmo, que é só uma vida, que eles têm que aproveitar, que depois que morrer nada dali para frente vai acontecer, e tem que realmente se perder em todos os vícios, tanto do álcool, de drogas, de sexualidade, todos os tipos de vícios, da sua própria vaidade mesmo. Porque ali quando eles desencarnarem, eles vão voltar para o mundo dos espíritos ainda mais endividados do que entraram, que quando encarnaram. Aí olha, vai chegar um momento que eles vão ver, que eles vão cansar disso aí e vão começar a sofrer e vão buscar outra coisa. Não está legal esse argumento. Aí o outro coordenador de uma outra falange
levanta e fala o seguinte, o da discórdia. Então nós vamos influenciar esses irmãos, principalmente nas casas espíritas, nós vamos influenciar para que eles começam a ter discórdia, melindres, maledicências entre uns com os outros. Porque aí eles vão se separar, vão se apartar. Ele vai começar as brigas, as raivas, os ódios, as discórdias. Aí esse chefe lá das trevas falou assim, olha, interessante, a gente vai manter isso, só que precisa de algo mais profundo, bem mais profundo. Aí o outro levanta e fala, que é o da falange da desordem, não, então nós vamos influenciá-los, dizendo que o trânsito está muito difícil, que está chovendo, que é perigoso. Nós vamos começar a influenciar o lançamento de filmes que eles querem assistir nos dias e horários das reuniões espíritas. Nós vamos fazer com que pessoas, seus parentes e amigos, façam visitas nos momentos que tem que sair para realmente ir para as reuniões espíritas. Aquelas pessoas que eles gostam muito, que tem tanto tempo que não viam, para poder atrapalhar, causar essa discórdia, essa desordem. E tanto brigas familiares, as contendas todas familiares. E ainda assim, não valeu esse argumento, ainda estava muito superficial. De repente, levanta um da falange da preguiça. Ele fala, olha, chefe, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ali, confirmar, influenciar e confirmar que Deus existe, que Jesus Cristo é o guia e modelo da humanidade, que o Espiritismo é o consolador prometido, sim, e que existe vida após a morte, e que somente na caridade e na fraternidade que se alcança a melhora íntima de cada ser, e nisso o chefe ficou extremamente irado, querendo saber o que está acontecendo. Ele falou, calma, mas aí nós vamos falar o seguinte, já que eles acreditam em vida após a morte, que Deus é misericordioso e que não abandona nenhum de seus filhos, que dá oportunidade para todos eles o tempo inteiro, então a gente vai influenciar e falar, deixa isso para a próxima existência, próxima encarnação. Nessa fica tudo tranquilo. Para que fazer, evoluir, buscar a melhora hoje? Se pode deixar para amanhã? Se pode deixar para uma nova existência? Nós vamos incutir nele a preguiça espiritual. E assim, vai perder aquela reencarnação. Mas e aí? Como que vai ser depois? Aí só Deus vai saber o que vai acontecer. E foi um argumento que realmente ganhou ele ali, eles foram trabalhar. E nesse texto a gente para e pensa no seguinte, será que vale a pena essa preguiça espiritual? Será que vale a pena? Porque de fato Deus é misericordioso, Ele vai nos permitir novas reencarnações. Mas quando será? Em que circunstância será? E onde isso vai acontecer? Será que vale a pena a gente pagar esse preço? Que provavelmente vai ser um preço tão alto, de tanta dor, tanto sofrimento. Será que nós teremos a oportunidade de reencarnar aqui novamente no nosso planeta? Se assim a gente proceder, na preguiça espiritual, não querer melhorar, evoluir, na caridade, na fraternidade? Então a gente precisa parar e pensar, nos esforçarmos um pouco mais para obter essa melhora, o progresso moral. Porque nem sempre o progresso moral ele acompanha o progresso intelectual. Deveria acompanhar, mas nem sempre acompanha. A intelectualidade, ela avança bem mais rápido. Mas a gente consegue observar em pessoas extremamente inteligentes, mas que falta a moralidade, que falta a moral. Que são inteligentes, mas que ainda guardam muita coisa ruim no coração e praticam
tantas adversidades, tantas maldades e crueldades para com o próximo. Então, meus irmãos, que nós possamos sair hoje daqui, retornar aos nossos lares, e que possamos ter em nossos corações, em nossa consciência, essa oportunidade tão grande que Deus nos dá neste momento que estamos vivendo. Porque nós somos coautores da evolução do nosso planeta, da evolução de nós mesmos. Então que busquemos a nossa melhora. Que busquemos a melhora do nosso planeta, o progresso do nosso planeta moral e, consequentemente, o progresso material. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e fiquem com Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus por esta oportunidade tão sublime de abrir um parêntese em nossa existência carnal e colocarmos-nos à disposição do aprendizado em uma casa espírita, uma casa de Jesus, e receber a chuva de informações, e que esta chuva de informações possa regar a semente da boa vontade em nossos corações e fazer germinar a árvore da vida para a eternidade, sob os valores sagrados da moral cristã, amando, servindo e perdoando, até mesmo aqueles que intitulam-se algozes, inimigos do plano físico ou mesmo do plano extrafísico. Amado Jesus, que possamos retornar aos nossos lares embebecido com esta chama do despertar espiritual. Pedimos perdão pelas fraquezas de nossa alma e que teu amor fecundo nos proteja de nós mesmos e que possamos refletir sobre a nossa existência carnal, as atitudes, hábitos, vontades e escolhas que fazemos, que determinarão assim o nosso futuro, Senhor. A cada um, segundo tuas obras, lembramos que tu disseste a Jesus. Assim, Cristo Jesus, que possamos fazer obras que refletirá o bem-estar do próximo, consequentemente de nós mesmos. Louvamos a Ti e oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Jesus amado, e fique em nós hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão
Se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu o vosso coração, que a paz de Cristo possa acompanhá-los de retorno ao lar e que, como esta chuva que fecunda as sementes, possa fecundar a semente em vossos corações de paz, amor e prosperidade. Que Deus nos abençoe.